Olá, meu nome é Carol e hoje é dia de falar das leituras que eu fiz em abril. Mas antes, vamos logo curtir esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva e já ative o sininho para receber as atualizações. E me siga nas redes sociais para a gente bater aquele papo. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Abril foi um mês estranho, né? Parece que foi longo. Eu acho que por isso eu fiquei com a sensação de que eu tinha lido pouco. Mas quando eu fui ver, eu li muita coisa. Mas talvez porque eu tenha lido poucos livros físicos. Poucos não, né? Foram 6 livros físicos, 7 se você contar que foi um conto de um livro, e 14 livros lidos em e-book. No total, 22 leituras, ou seja, foi coisa pra caramba. Foi um pouco menos do que li em março, ou seja, eu tô lendo pra caramba, eu tô assim abismada com a quantidade de coisas que eu tô lendo. Será que isso é resultado da quarentena? Não sei, pode ser. Bom, como tem muita coisa, vamos lá para as leituras, então. Para começar, eu li um conto do livro Vitorianas Macabras, da Dark Side, que tem organização e tradução da Márcia Heloísa. O conto se chama A Porta Sinistra. É um conto interessantíssimo. De autoria da Charlotte Riddle, ou Riddell. É um conto muito legal que fala de uma casa que tem uma porta que nunca se fecha. Por mais que você feche ela, daqui a pouco você vai olhar, a porta abriu de novo. Então, essa casa nunca consegue ser alugada, né? Até alugaram ela para um cara, venderam, na verdade, essa casa para um senhor, e ele não consegue nem alugar nem revender essa casa para ninguém, justamente por causa dessa porta. Aí um rapaz que foi demitido, ele tá precisando muito de dinheiro, ele resolve passar um mês nessa casa para desvendar o mistério dela, né? O mistério dessa porta. É um conto assim, é um suspense muito interessante, sabe? É uma coisa bem sombria, você fica assim naquele suspense, você fica naquele afã de descobrir, claro, que você vai ver que não é uma coisa assim sobrenatural, ó, é um conto até grandinho. Você vai ver que não é uma coisa tão sobrenatural assim, tem o porquê da porta estar se abrindo sempre, mas é muito legal esse conto. Eu resolvi ler ele porque eu vi no canal da Mel Ferraz, o Literaturice, que ela tava lendo contos no Veda dela. E aí ela selecionou esse mais um outro, daí eu resolvi ler esse, e o outro eu ainda não li, mas eu vou ler e depois vou ver o vídeo dela. E é realmente bem legal, eu recomendo a leitura desse conto. Aí eu li Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, pela Companhia das Letras. Cara, esse livro é curtinho, tem o quê? 135 páginas contando com os autores citados. E, bicho, é impressionante esse livro. Eles são textos curtos, são 10 capítulos de textos curtos que fala sobre o racismo estrutural, o racismo presente na cultura, o racismo fala da branquitude, fala da negritude, o racismo presente nos afetos, claro, da violência racial, a atualidade do racismo e como você pode fazer para combater isso, porque como a Angela Davis, como a Angela Davis disse, não basta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista, né? Ou seja, vai te dando maneiras de como você pode combater o racismo. E assim, você acha que é contra o racismo, mas tem horas que ela toca em pontos que você fala, putz, eu achei que eu era assim, mas tem hora que você se pega pensando, você fala, nossa, mas isso eu nunca tinha pensado que eu fazia isso, sabe? Tem coisas assim que eu nunca tinha parado para pensar e, cara, vai direto ao ponto, são textos curtos, mas textos muito assim, sabe? Que mexe na ferida mesmo.
Eu recomendo demais a leitura desse livro. Preciso ler de novo porque a leitura dele foi tão impactante que eu não parei um minuto para fazer qualquer marcação, foi papá, assim, sabe? Ele foi uma leitura assim que me impactou demais. Eu indico pra caramba mesmo para quem tá afim de ler coisas sobre racismo e para quem tá precisando desse chacoalhão para acordar para a vida, sabe? Eu indico mesmo. Aí, para tentar participar do Abril de Literatura Indígena, eu peguei esse Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, também pela Companhia das Letras. Aqui é uma adaptação de 2 conferências e uma entrevista que ele deu em Portugal em 2017 e 2019. Aqui eu já marquei mais, eu marquei também bastante coisa. Aqui eu li numa tarde, são textos curtinhos também, ó. Dá pra ver que a diagramação ela é bem espaçosa e bem grande. Então são textos curtinhos e ele tem uma visão de mundo que, lógico, é bem diferente da nossa. Você fala, cara, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? A nossa visão de mundo é eurocentrada, sabe? Então não tem muito com o que comparar. A dele é super centrada na natureza. Então, assim, parte desse princípio. Saiu um e-book dele gratuito agora, que ele também faz essa reflexão, partindo do princípio do que está acontecendo agora com essa pandemia. Eu quero ler, eu já baixei, eu acredito que ainda esteja gratuito, né? A Companhia das Letras disponibilizou, tem a identidade visual dessa mesma capa. Ele participou da Assembleia Constituinte, inclusive. Eu queria ver esse discurso, diz que tem disponível no YouTube. Eu vou procurar ver. Aí eu li também A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill, pela Dark Side. Ele tem tradução da Fernanda Lizardo. Aqui conta a história da Pequena Sereia, mas não daquela Pequena Sereia da Disney, sabe? Ele parte da premissa da história original, aquela mais sombria, que a maioria das pessoas não conhece, mas faz um paralelo com os ditames da nossa sociedade e da forma como a nossa sociedade enxerga as mulheres. Aqui a Pequena Sereia é a Gaia, que quando faz 15 anos vai até a superfície para ver como é a vida dos humanos, a vida na superfície e tal. E aí ela se apaixona por um rapaz e aí ela decide que quer ter pernas para ir atrás desse rapaz, né? Que ela acha que é o grande amor da vida dele. E ela procura a bruxa do mar e faz um acordo com ela. E é aí onde tudo começa, né? A Gaia, inclusive, ela é filha do Rei dos Mares. E esse Rei dos Mares a diferença aqui é como funciona essa sociedade no mar, né? Essa sociedade, ela é muito... o Rei do Mar, ele é muito autoritário, essa sociedade é muito reflexo da nossa, e isso causou muita... como é que eu vou dizer? Muita revolta por parte de algumas pessoas, sabe? Eu queria fazer um vídeo defendendo esse livro, porque muita gente achou que... mas esse livro é feminista. Mas esse livro não é feminista. Mas não sei o que lá, esse livro é gordofóbico. Mas esse livro não sei o que lá. Cara, esse livro aqui, ele fala da nossa sociedade, como a nossa sociedade enxerga as mulheres, como a nossa sociedade trata as mulheres, sabe? Teve gente que eu acho que não entendeu a história. Esse livro, ele é muito incômodo. É difícil você ver como a sociedade trata as nossas mulheres, como a sociedade impõe a padrões de beleza impossíveis de se alcançar, como a nossa sociedade enxerga que mulheres só servem para ser mães e esposas, sabe? Como a nossa sociedade é gordofóbica, como a nossa sociedade é violenta em relação às mulheres. Então, assim, é incômodo, é difícil ler isso. Por isso que muita gente ficou revoltada. Então, se você quiser que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários,
tá? Eu gostei muito desse livro, ele tem uma leitura muito fluida. Eu tava com preguiça de ler ele depois de ver tantas resenhas negativas, mas no fim das contas eu gostei bastante. Ele fala muito sobre empoderamento. Aí eu li Até que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty, é pela editora Intrínseca e tem tradução da Júlia Sobral Campos. Bom, aqui a gente vai ver a história da Érica e da Clementine. Elas têm um relacionamento de amizade, mas sabe aquela amizade meio tóxica? Sabe, que você não consegue viver longe, mas você tem uma relação estranha com aquela pessoa, você gosta, mas também desgosta, sabe? É muito esquisita essa relação de amizade. E tudo, a história aqui vai girar em torno de um acontecimento num churrasco. Então, como todos os livros da Liane Moriarty, ele começa depois desse acontecimento, né? Mas você ainda não sabe o que aconteceu nesse churrasco. Apenas os efeitos depois do que aconteceu nesse churrasco, né? Como as pessoas ficaram. E aí ele vai sendo recontado aos poucos, né? Até voltar ao dia do churrasco e contar tudo o que realmente aconteceu. Esse livro foi o primeiro da Liane Moriarty que não me pegou de jeito logo de cara. Eu demorei para engatar nele. Eu fui pegar de fato, acho que lá pela metade mesmo do livro é que eu fui pegar de verdade. Quando a questão do churrasco começou a ficar mais nítida para mim, porque enrolou muito para falar desse churrasco. Eu acho que em matéria de dinamismo, talvez seja o livro com menos dinâmica entre os livros dela. Mas ainda assim é um livro muito bom, tem uma história muito boa, eu só demorei para engatar mesmo. Aí eu li 2 HQs, a primeira foi Tina, Respeito, feita pela Fefe Torquato, que é, né, daquela série Graphic MSP, da Panini Comics. Aqui a Tina, ela é uma jornalista recém-formada, né? Ela tinha um blog, acho que ainda tem, eu não lembro se ela ainda tem. É muito lindinho. E aí ela consegue um emprego num jornal, que era o que ela sempre quis, né? Ela sempre quis trabalhar numa redação de jornal e ela achava que esse seria o maior desafio dela. Mas a questão aqui do livro é justamente o assédio no trabalho, né? Esses assuntos tratados na Graphic MSP não são para crianças, tá? São para jovens e adultos. E é muito legal, sabe? Ele é tratado de uma forma sutil, não é muito, como eu vou dizer, não é muito crua, é uma coisa mais sutil, mas é muito bem feita, sabe? Você pode indicar isso para uma adolescente ou para um adolescente numa boa, e é muito bacana para você mostrar o que é um assédio, sabe? No caso, assédio contra mulheres, tá? É muito legal para você ter esse tipo de conversa com uma adolescente ou um adolescente, que também é bom você ter esse tipo de conversa com um menino. Eu indico pra caramba esse tipo de publicação. Aí também li A Morte de Ivan Ilitch em quadrinhos, que é do livro do Lev Tolstói. Esse aqui é feita a adaptação pelo Caeto, acho que é Caeto, e a tradução é do Boris Schneiderman. Quando eu li o livro da editora 34, também foi a tradução do Boris Schneiderman. Essa adaptação é também das melhores adaptações que eu já li. É muito fiel ao livro. Eu me lembrei de toda a história. Aqui conta, claro, a morte de Ivan Ilitch, reconta como o que aconteceu até ele morrer. No caso, ele era um cara que tinha uma vida medíocre,
Ele era um juiz de instrução, tinha uma vida medíocre, até ele ter um acidente super banal, e isso e fez ele ficar muito doente, ele ter dores horríveis, né? E ele saber que ele vai morrer e fazer ele começar a refletir sobre a morte, né? Refletir sobre a vida que ele levou. É um livro que eu recomendo demais, é um dos livros da minha vida. É um livro de menos de 90 páginas, se eu não me engano, não chega a 100. Talvez seja menos de 90 páginas, você lê numa tarde. Eu li em 2 dias, porque o assunto é muito profundo, te faz refletir pra caramba. E se você não quiser ler o livro, essa HQ também serve, né? Porque os desenhos eles complementam bem, e tem os diálogos e os textos também são muito bons, mas é um livro que eu indico assim muito, sabe? E eu li o livro e a adaptação, ou seja, eu gostei demais dos dois. Aí eu peguei mais uma HQ, mas dessa vez foi uma HQ em e-book. Sabe aqueles e-books que estavam sendo disponibilizados gratuitamente no início da pandemia? Dessa vez foi o Mulheres na Luta, 150 anos de liberdade, da Martha Breen, com ilustrações da Jenny Jordan, com a tradução da Christine Lee Garrubo, eu acho que é isso, da editora seguinte. Só que assim, eu não li no Kindle, sabe? Porque, nossa, ler HQ no Kindle é ruim porque além de pequeno, fica tudo em preto e branco. Aí o que eu fiz? Eu li no meu computador, porque fica colorido e você lê bem maior, sabe? Você lê perfeitamente bem, sabe? No seu... Tem o aplicativo do Kindle ali, você baixa no site da Amazon, você pega o aplicativo do Kindle, acho que para iMac também tem, mas você pega para Windows e consegue ler seus e-books numa boa. Bom, nessa HQ, a autora ela destaca batalhas históricas feitas pelas mulheres, pela educação, pela política, pelos contraceptivos, e ela pega várias dessas batalhas, né? E mulheres que participaram desses movimentos, e ela tem até as divisões por cores, né? E ela pega mulheres que participaram disso, e ela faz um panorama do que estava acontecendo, e em textos curtos, assim. É muito bom para você ter uma noção do que aconteceu, né? Não são textos profundos. É bom também para você conversar sobre uma pessoa mais nova, que não tem muita noção de feminismo. Você quiser conversar com uma adolescente, é legal também. Ou com uma pessoa que não tem conhecimento de história. É bem bacana, até para você mesmo que está iniciando nesse mundo, é bem bacana, muita coisa dali eu não conhecia e esse quadrinho faz um trabalho fenomenal. Aí vamos para os romances, porque, né, tem que ter os meus romances antes de dormir, a melhor leitura para você ter um sono tranquilo. Eu li toda a série Perdida da Karina Risse, que é pela editora Verus. Sim, eu li toda a série em uma semana. É muito boa. O primeiro livro, Perdida, tinha sido disponibilizado gratuitamente por causa da pandemia no início, mas eu acho que não tá mais. Mas eu tinha o livro físico, veja só. Mas eu preferi ler no e-book, né? Porque para ler na cama é muito melhor, você já lê com a luz bem fraquinha, eu não consigo ler com tudo escuro, mas eu boto o abajur bem fraquinho. Aqui conta a história da Sofia. Ela é uma pessoa que vive nos tempos atuais, ela é super conectada com o mundo, não vive sem o celular dela, não vive sem os fones de ouvido. Ela não é nada romântica, apesar de que ela não larga o livro dela, Orgulho e Preconceito, mas ela é toda enrolada, né? Ela tem o trabalho dela lá, até que o celular dela cai no vaso sanitário. Daí ela tem que comprar outro, porque ela não vai enfiar a mão naquele vaso sanitário por nada. O celular que ela compra é estranho. Ele emite uma luz e quando ela vê, ela tropeçou numa pedra e se machucou. E ela olha ao redor, não tem mais nada, só uma campina. Ela não tá entendendo nada. Até que chega um cara com uma roupa estranha e a cavalo.
Ele resolve ajudar ela, mas ele acha esquisito que ela tá de short e camiseta. Ele não sabe nem que roupa é aquela. Quando ela descobre, ela tá num tempo de 120 anos antes, mas na mesma cidade. O cara se chama Ian, ou Ian, não sei. Eu chamo de Ian. Mas é muito legal essa história. É um casal super fofo. Eu nem sei se eu avaliei esse livro, mas eu dou 5 estrelas porque as narrativas da Karina Risse são muito boas. Sempre são livros grossos. Deixa eu pegar um aqui. Sempre são livros dessa grossura que eu pelo menos estava lendo em 2 dias. Aí o segundo se chama Encontrada, A Espera do Felizes para Sempre. A Sofia ficou com o Ian, né? Coisa que a gente já sabia o que ia acontecer. Só que agora eles estão prestes a se casar. Para eles se casarem, tudo vai acontecer. Esse livro, não vou dizer que é melhor que Perdida, mas é que ele é muito legal também. E tem um mistério ali acontecendo na região que é muito engraçado porque a solução desse mistério é muito simples, mas até acontecer você não faz ideia o que tá acontecendo. Você fica imaginando 1000 coisas. É bem bacana esse livro também. Aí o terceiro é o Destinado, as Memórias do Sr. Clark, que aqui o livro acontece na visão do Ian. É o Ian contando a história. Aí ele conta tudo o que aconteceu, só que na visão dele. Assim, é legal ver, é um livro muito fluido também, só que eu acho que tem coisa muito detalhada. Não detalhada, ele conta tudo na versão dele, mas eu acho que tem hora que fica meio cansativo porque tem coisa que não precisava ser recontada, sabe? Assim, mesmo sendo ele recontando, tem coisa que é recontada demais, então fica meio cansativo. Apesar de que tem, sim, algumas novidades, tem algumas coisas que acontecem que não aparecem nos livros anteriores, e isso é legal. E esse livro, ele é bastante fluido também, tanto que esse foi um dos livros que me levou a ler sem perceber a hora passar. Aí o quarto, que é o Prometida, Uma Longa Jornada para Casa. Aqui conta a história da Elisa, que é a irmã mais nova do Ian. E ela sempre fez tudo que foi pedido de uma dama da sociedade. Ela tá apaixonada e ela resolve dar um beijo num rapaz durante um baile. E isso vira um escândalo quando descobrem. Ela tava beijando esse rapaz escondido, o rapaz por quem ela tá apaixonada. E aí ela se vê obrigada a casar com ele. Só que como o rapaz nunca se declarou pra ela, ela acha que esse rapaz tá com raiva dela por se ver obrigada a casar com ela. Então assim, ela tá arrasada com esse casamento. Ela não quer esse casamento, ela pede pelo amor de Deus pro irmão dela pra não casar, mas o irmão dela não quer saber, ela vai ter que casar. Então, como o rapaz ainda tá se formando médico, ele resolve viajar para a Itália para passar um tempo fora. Ela fez de tudo para que ele desistisse do noivado, mas ele não desistiu do noivado. E a história começa quando ele tá voltando sem avisar a ela que ele tá voltando para a cidade para eles, enfim, se casarem. Essa é uma história muito bacana, mas é aquele tipo de história em que o mocinho e a mocinha não se comunicam, sabe? É aquele tipo de história que te dá nervoso, que você fala assim, mano, fala a verdade. E eles não falam um com o outro. Tem hora que dá nos nervos, sabe? Tudo acontece e é aquela falta de comunicação que dá muito nos nervos, mas é muito fofinha essa história porque os personagens são aqueles tchutchuquinhos. E é uma história também muito legal e muito fluida. Aí vem o quinto livro, Desencantada. Aqui conta a história da melhor amiga da Elisa, que é a Valentina. O pai da Valentina ficou viúvo quando a mãe da Valentina morreu. A Valentina é filha única. E se casou com a amante dele. Eles tiveram um filho. E eles foram embora da cidade onde eles moravam, né? Ali que a Valentina, ela era a vizinha da Elisa. E eles foram para uma cidade litorânea. A
madrasta da Valentina trata ela super mal. A vida dela, assim, tá miserável. O pai dela trata mal ela também. Até que ela conhece um capitão espanhol. Obviamente, ele é lindo e maravilhoso. E eles, né, logo de cara começam a ter uma certa rixa ali por causa de um presente que eles querem ao mesmo tempo. E ele acaba levando a melhor, porque ela não tem muito dinheiro. Ela fica muito pé da vida com ele, mas ela não deixa de ter uma certa atração por ele, porque lógico, né? Ele é um homem lindo. Esse também é um livro muito legal. Eu queria que tivesse mais participação dos outros integrantes da série, porque ela fica numa cidade mais distante, mas tem participação, sim, claro, dos outros da série, mas um pouco mais afastado, assim, porque, querendo ou não, a gente se apega tanto aos personagens, né? E ela, como tá mais afastada, mas é uma série que eu não queria que acabasse, sinceramente. E eu ouvi um rumor que eu não sei dizer, mas parece que vai ter continuação. Eu sei que o primeiro livro, ele vai ter uma adaptação, mas eu não sei se pra série, se pra filme. Eu espero que sim, porque esses personagens são muito cativantes. Essa sou eu do futuro e o que aconteceu? O vídeo original, ele ficou imenso comigo falando de livro por livro. Então vai ser o seguinte, eu vou deixar os links dos livros, como eu sempre faço, para você poder ver a sinopse desses livros. Eu só vou falar da minha experiência de leitura com eles. E claro, se você comprar algum desses livros por esses links de compra ou qualquer outro produto, você vai ajudar muito o canal e eu já te agradeço por isso, certinho? Então, continuando, eu li 2 livros da Tessa Dare, os 2 com tradução de A.C. Reis e pela editora Gutenberg. Foram Um Casamento Conveniente e Um Amor Conveniente. Como já diz o nome do título, os casais se formam de uma maneira que seria muito conveniente para os dois e eles já acabam se apaixonando pelo caminho. E o legal dessas histórias são o grupo de amigas que aparece aqui. Elas são muito divertidas, elas são bem peculiares e pelo número de amigas aqui, provavelmente vai ter continuação dessa série. Eu li bem rapidinho, é uma leitura bem fluida. Eu não queria ler tão rápido assim, mas eu não consigo parar com esse tipo de livro. São romances bem fofinhos, são casais muito tchutchuquinhos, sabe? São casais muito fofos. Tem um quê de drama também, e eu recomendo pra caramba. Eu não conhecia a escrita da Tessa Dare. Aí eu li um lançamento bem recente, que é o Como Salvar um Herói, da Suzanne Enoch, com tradução da Thalita Uba pela editora Arlequim. Aqui é a conclusão de uma série que começou com aquele Como Conquistar um Cretino. Eu não tenho bem certeza, mas vai aparecer aqui. Que são 3 amigas que fazem listas com maneiras de ensinar cretinos a tratarem melhor mulheres. Então aqui vai ser a personagem que eu acho mais interessante dessas 3. Eu gostei muito desse livro, eu acredito que foi um dos melhores livros de romance de época que eu li no mês. E claro, eu recomendo bastante toda a série para você ler. Aí eu também li os 2 últimos da série Os Sedutores de Havisham, da Lauren Heath, todos com tradução de A.C. Reis, pela editora Gutenberg. É aquele que começou com o codinome Lady V. Nesse aqui são 4 homens que cresceram juntos, numa mansão que diz ser assombrada pelo fantasma da Marquesa, né? Que o Marquês ficou louco depois pela morte dela. Aí esse Segredo do Conde conta a história dos gêmeos, que um é conde e outro não é. E um desses 2 morre e o outro assume a identidade. É bem interessante, não é dos melhores da série, mas eu acho que vale a pena ler. E aí conclui com a Marquesa de Havisham, que é com o filho do Marquês, que é o dono do castelo de Havisham, que foi o segundo que eu mais gostei dessa série. O primeiro foi o codinome Lady V, e eu gosto bastante da relação de amizade desses homens, que foram principalmente do crescimento deles, né, de garotos a homens, e principalmente das mulheres, né, deles, assim, das mocinhas. É bem bacana essa série, também você tem que ler todos os livros, eu também indico, é uma leitura super fluida. Eu acho que
O que eu já li da Lauren Heath foi A Filha do Conde, se eu não me engano, que eu gostei bastante. E tô gostando bastante da escrita dela. Aliás, tô tendo muita sorte com romances nos últimos meses, então não tô tendo muito do que reclamar. Aí eu li Um Amor para Lady Joanna, da Julie Garwood, com tradução da Sally Couto pela Universo dos Livros. É bem interessante porque não é aquela coisa de guerra de clãs, apesar de que tem uma rixa ali de clãs que convivem no mesmo ambiente. E ela é uma mocinha que vai se descobrindo ao longo do tempo. Ela se achava muito fraca, ela vivia num relacionamento abusivo e ela vai crescendo conforme a história vai passando. Tá no Kindle Unlimited e eu indico também. Aí vem os 2 primeiros livros da série Cavaleiros das Terras Altas, da Silvana Barbosa, que é uma autora brasileira independente. O primeiro é A Dama do Rio e o Lorde das Terras Altas, que também fala de casamento de conveniência e também fala de uma moça inglesa e um lord escocês. É um livro bacana para você passar o tempo, não é aquela coisa, nossa, que interessante, mas eu gosto mais do segundo, que é O Arqueiro e a Senhora do Castelo, que o personagem principal é o arqueiro do clã anterior, do livro anterior. Eles têm aquela coisa de gato e rato, até eles se entenderem. Esse eu gostei mais. Aí, pra encerrar, eu li um que também é lançamento, O Milionário Arrogante, da Vicky Killand, junto com a Penélope Ward, com tradução da Aline Salles pela editora Charme. Esse aqui, acho que foi o que eu menos gostei, porque eu gosto muito da escrita dessas autoras quando elas escrevem juntas. Esse foi o que eu menos gostei. Não que eu não tenha gostado de fato desse livro, mas eu achei assim meio blé, sabe? Eu acho que vale a pena você ler. É interessante, tem algumas passagens interessantes, principalmente quando eles... eu não gostei muito da parte dele se fingindo de entregador. Eu gostei da parte dele escrevendo, porque ele começa a dar entrevistas como ele mesmo, só que pelo computador. Essa parte eu gostei mais. E ela é uma mocinha assim meio, sei lá. Enfim, leia e depois me diga o que você acha lá nos comentários. Eu vou ficar esperando sua opinião. Mas eu acho que talvez porque eu sempre que vejo algum livro dessas duas autoras, eu já crio expectativas demais, sabe? Porque nunca tinha me decepcionado com o livro delas. Então é isso. Espero que você tenha gostado das minhas leituras. Me diz aí o que você leu de bacana em abril, ou agora que eu tô publicando esse vídeo no final de maio, também me diga o que você leu de legal em maio. Se você tá conseguindo ler bacana, por favor, não compare as suas leituras com as minhas, porque eu sou louca. Eu tô assim, numa ressaca seletiva, sabe? Eu tô lendo muito romance, enlouquecida. Quando eu termino um, se eu ainda estiver acordada, eu já engato em outro. Eu leio muito mesmo. Esses livros de romance eu leio muito rápido. Outros tipos de livro eu já leio muito devagar, então, por favor, não se compare comigo. Eu quase não assisto TV. Eu deixo meu celular de lado. Ele praticamente vive no silencioso, então eu não tenho interferência. Então não se compare comigo. Se você lê um livro por mês e lê bem, você gostar desse livro, tá valendo muito a pena. Me diga aí o que você achou Me diga aí como foram as suas leituras e me diga aí o que você achou das minhas leituras. Se você já leu algum desses livros, vamos conversar sobre eles. Eu aguardo você nos comentários. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!